Parte 19. Igreja Bíblica, parte 19. Continuemos, amados. Então, vamos lá. Paramos no 2 Coríntios 3. Aqui, garoto. Boa. Aí mesmo. Tô meio torto, mas vai assim mesmo. Vamos ver. O feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Vambora. 2 Coríntios 3:18. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A remanescente que deu a capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. A letra é religião, o Espírito é a graça. E se o ministério da morte, o Espírito é espiritualidade, a letra é religião, religiosidade. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Coisa linda! Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é uma glória o que permanece. Muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. A religiosidade de Moisés e coisas que a religião inventou ainda está no coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, tiverem entendimento do Evangelho da Graça de Graça, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Paulo tinha muita intimidade com Deus e dava excelente testemunho. Por isso, sua autoridade como divulgador do Evangelho da Graça de Graça era reconhecida perante as pessoas que iam sendo evangelizadas de cidade em cidade. Paulo era uma carta viva de Deus. E todos os remanescentes cristãos são chamados para ser esta carta viva hoje. Então, Paulo era a carta viva de Deus naquela época a todas as pessoas que iam se convertendo, pois naquela época ainda não existia o Novo Testamento escrito, pois estava nascendo, e Paulo e discípulos de Cristo que iam se convertendo deviam ser o exemplo de cristãos que as pessoas deviam se orientar para que também fossem cristãos exemplares. Cada judeu que se convertia devia ser uma carta viva aos demais, que ainda iam se converter. Os judeus eram ministros da letra.
lei de Moisés, regras, imposições, julgo, peso, vaidade, domínio humano, status, prisão, segredos, aparências, etc. Antigo Testamento, legalidade, dogmas religiosos, sombra do que viria, nova aliança. A sombra do que viria, que seria a nova aliança. Então, tudo isso tem hoje em dia na religião. Regras, imposições, julgo pesado, vaidade, domínio humano, continua tudo nas religiões. Tanto judaica continua, católica e evangélica. E os cristãos se tornavam ministros do Espírito, lei do amor, graça, fé, justiça, jugo leve, liberdade, transparência. Novo Testamento. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Cristo aboliu o Antigo Testamento. Só tem validade aquilo que passa pelo crivo dos ensinos da nova aliança. Ensinos do antigo pacto que a nova aliança também ensina. Então nós devemos, aí tudo bem, o que for da antiga aliança, mas que é passado pelo crivo da nova aliança, então está valendo. Nós, os remanescentes cristãos, somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo. Não somos perfeitos, porém nos aproximamos de Deus mais e mais a cada dia que passa. Estamos em eterno aprendizado do Evangelho da Graça de Graça. Somos sedentos de ensinos do Evangelho da Graça de Graça. Todos os dias aprendemos com o Espírito Santo que usa as vidas dos manos mais adiantados no Evangelho da Graça de Graça para nos desintoxicar dos falsos ensinos das instituições religiosas, seja judaica, católica, evangélica, espírita e outras. As principais, que se dizem de Deus, do Deus de Israel. É a judaica, a católica e a evangélica. Mas intoxicaram muita coisa nas pessoas. Então, todos os dias aprendemos com o Espírito Santo que usa as vidas dos manos mais adiantados no Evangelho da Graça de Graça para desintoxicar dos falsos ensinos das instituições religiosas que nos ensinaram há milênios de anos. Infelizmente, bilhões de pessoas morreram enganadas. Infelizmente, morreram enganadas. Tanto judeu, tanto católico, tanto evangélico. Se morreu sendo judeu, católico, evangélico, espírita ou qualquer outra religião, morreram todas sendo enganadas, infelizmente. Não poderão herdar o reino de Deus. É a vida eterna, essas pessoas. É duro, mas é verdade. É a Bíblia que fala. Mas conosco, os que estão tendo o entendimento do Evangelho da Graça de Graça, está sendo diferente. Devemos ser gratos a Deus por termos tido esta tão grande revelação por parte do Pai Eterno Criador. A Ele toda honra e glória, maravilha. Triste pelos que não estão enxergando, nunca enxergaram. Mas feliz por essa geração que está avivando a Igreja de Cristo. Muito linda, essa geração, muito linda. 2 Coríntios 4, 1 a 18. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda no nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, na verdade, é Mamon, tá? É o único Deus que na Bíblia fala que é um concorrente do Deus, é um concorrente fraco para Deus, né? Mas para o ser humano é um concorrente forte, né? O Mamon, ele dominou o mundo. É o Deus do século. O Deus do mundo terreno hoje é Mamon. É o dinheiro. As pessoas só querem saber de dinheiro, de status, de extravagância, desperdício. E isso nós temos que parar para pensar se a gente está fazendo isso também. Entendeu? Às vezes eu me reflito, às vezes eu acho que eu poderia estar gastando menos do que eu gasto, apesar de não ser rico. Mas talvez eu esteja errando em alguma coisa. Os ricos mais ainda. É assim, ó. O governo é o pior. Tá? O governo é o pior. Podia estar fazendo muito mais pelo pobre.
que é ganancioso, o governo é ganancioso, tudo isso aí, vaidoso, é dominado por Mamon. Segundo lugar, as religiões. Muito dinheiro, tomam muito dinheiro do povo que poderia estar ajudando milhões de pessoas. E não prejudicando as que dão, os pobres que dão. E os ricos que dão, poderia estar indo para o pobre, em vez de estar indo para um bilionário maligno no sistema religioso. Entendeu? Então, é o governo, as religiões, os políticos, né? Os empresários milionários, os classe média alta, os classe média média, que também torram dinheiro, entendeu? Com o que não é necessário. E até os pobres que ainda não têm entendimento, que dão valor ao dinheiro também. Então, quer dizer, Mamon dominou todo mundo. Só os remanescentes cristãos que não. E eu estou aprendendo ainda, hein? Estou aprendendo muita coisa ainda. É difícil a gente ser simples, é difícil, entendeu? Viver com simplicidade, viver com frugalidade, com essencialismo, é difícil. Mas, graças a Deus, melhorei. Posso melhorar mais. Podemos melhorar mais. Mas eu já melhorei, assim, creio que bastante. Mas ainda vou melhorar mais. Se Deus permitir, ainda vou melhorar mais. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo e Yahshua, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor a Yahshua. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Yahshua, o Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Yahshua no nosso corpo, para que a vida de Yahshua se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Yahshua, para que a vida de Yahshua se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Yahshua nos ressuscitará também por Yahshua e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Os escolhidos mais experientes são chamados por Deus a divulgarem e serem embaixadores de Cristo na terra. São chamados a levar ao entendimento dos que vão se acrescentando na caminhada cristã o renovo espiritual às suas consciências. Porém, e com tristeza escrevo isso, nem todos que vão ouvir o Evangelho da graça de graça vão assimilar e vão ter um renovo espiritual. Infelizmente. Na verdade, a maioria não vai entender nada e não vai querer entender nada, pois o Deus deste século, Mamon, olha aí que eu falei, ó, que é riqueza, poder, domínio de massas, ganância, etc., cegará, né? Religião, tá tudo aí, Mamon, política, governo, cegará seus entendimentos por suas arrogâncias, prepotências, vaidades, libertinagens, egoísmos, hedonismos, vontade de satisfazer mais a carne do que o espírito. O remanescente cristão raiz não quer prender ninguém a ele ou a algum sistema criado por ele. É dever do remanescente cristão levar as pessoas a Cristo somente e inseri-lo em sua igreja, igreja de Cristo.
o que é bem diferente de levá-lo a uma instituição religiosa para ficarem escravizados lá sob o jugo de um líder religioso. Que possamos renovar nosso entendimento espiritual dia após dia, até chegarmos à vida eterna. Nunca seremos perfeitos, mas busquemos a cada dia estar mais próximo de Deus do que o dia anterior, porque não atentamos nós nas coisas que se veem, carne, físico, riquezas, domínio, poder, status, etc., mas nas que não se veem, espírito, alma, essência, amor a Deus, vida eterna. Pois as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Glória a Deus nas alturas. Amo demais a palavra de Deus. Abençoado, boa noite e até o próximo vídeo. Bom, boa noite que eu estou de noite, mas bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver ouvindo ou lendo. Até o próximo.